Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo segue o fluxo. Estamos aí nesse período de quarentena, mas vamos levando. Hoje eu venho trazer para vocês o último algoritmo, tá? De para você aprender o MDC. Eu quero pedir uma reconsideração. Na aula passada eu utilizei o script aqui já com o título quarto algoritmo, tá? Mas considerem lá a aula passada como sendo o terceiro algoritmo. Esse aqui é o quarto e último. É o algoritmo que eu mais gosto de usar, tá? O mais prático. No começo você vai sentir um pouco de dificuldade, mas treinando você vai entender perfeitamente como é que funciona esse algoritmo. Bem, esse algoritmo aqui leva o nome do seu criador, tá? Historicamente nós temos aí que Euclides Alexandre, tá? Nascido ali em meados de 306 a.C., tá? Ou também o método chamado método das divisões sucessivas. Bem, eu quero falar uma frasezinha que é bem interessante, né? Sempre com nós professores somos indagados, professor, com aquela famosa e célebre pergunta: professor, para que serve isso aí na minha vida? Para que serve? Para onde eu vou utilizar? E eu percebi aqui, estudando, né, um pouquinho do livro A História da Matemática, né, um best-seller aí também, tá, da editora Edgard, que leva o meu nome, né, ou eu levo o nome deles. Lá no capítulo 7º, na página 69, diz o seguinte, olha só, porque Euclides já encontrava também esse tipo de situação lá na época da escola dele. Pois há uma história contada sobre ele que diz, ele, Euclides, né, que quando um estudante perguntou para que servia o estudo da geometria, Euclides disse a seu escravo que desse 3 moedas ao estudante, pois ele precisa ter lucros com o que aprende. Então fica aí, galera. Nós devemos aprender com muita qualidade, mas para a nossa vida, não para levar para essa parte do consumismo, né, ou a parte de imediatismo, para saber onde que eu vou aplicar, onde que eu vou usar isso na minha vida, tá? Então aqui vai uma dica, você vai poder utilizar, claro, também em concursos, vestibulares, na sua escola, enfim, segue aí um período bem legal. Professor Digão, então, como é que vai ser agora essa regra? Onde que nós vamos, como que nós vamos aprender, qual é a diferença dela? Bem, gente, ela é mais prática, tá? A única coisa que você vai ter que compreender é como é que eu vou fazer esse dispositivo, mas já perceba aqui, ó, a regra é bem tranquila. Dividimos o maior dos números desejados, né? Esses números desejados para encontrar o MDC. Então, nós vamos estudar dois exemplos. O primeiro exemplo com 2 números e o exemplo com 3 ou mais números. Então, eu divido, tá, entre os dois desejados, o maior pelo menor. Se a divisão for exata, o maior divisor comum será o último divisor que teve como resto da divisão o número 0. Caso a divisão não seja exata, divida novamente, né, pelo resto e assim sucessivamente. Por isso o nome das divisões sucessivas. Você vai dividir até encontrar o resto 0. Assim, o último divisor será o MDC procurado. Pessoal, então o que nós vamos fazer aqui agora? Esse método é bem tranquilo. A única coisa que eu preciso que vocês tenham na cabeça é essa parte do algoritmo. Vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou colocar aqui exemplo número 1. Bem, no exemplo número 1, eu vou querer que vocês calculem o MDC entre 20 e 64. Reparem bem que aqui essa ordem dos números ela não vai alterar em nada. Eu posso também pedir o MDC entre 64 e 20. Tá bom? Bem, como é que nós vamos proceder aqui agora, galera? Você vai fazer o seguinte, independente de qual seja a ordem aqui, você vai criar o dispositivo. Esse dispositivo é assim, ó. Vou colocar uma linha aqui, outra linha, aqui vou colocar os traços, vai sendo aquele jogo da velha, né? Mas enfim,
Aqui, eu vou dividir em 3 partes. Nessa linha aqui, eu vou colocar o quociente. Nessa aqui, eu vou colocar os divisores. E nessa aqui, o resto da divisão. Tá legal? Tranquilo? Só lembrando aquele nosso algoritmo, lá da divisão também, que é euclidiano, aqui eu tenho quem? Vou colocar o dividendo, divisor, quociente e resto. Tá bom? Então vamos lá, galerinha, como é que nós vamos fazer aqui? Eu vou colocar aqui agora os números, tá? E seguindo a regra que ele nos informou. Eu tenho que colocar, primeiramente, vou dividir o maior pelo menor, o maior pelo menor. Então eu coloco 64 e 20. Nesse caso aqui, o 20 vai ser o primeiro divisor que nós estamos encontrando, tá? Então aqui em cima eu vou colocar o valor do quociente, aqui ó, tá? Então lembre-se, 64 passa a ser o dividendo, o 20 passa a ser aqui o meu divisor, tá? O quociente eu vou colocar logo acima e o resto eu vou colocar aqui embaixo. Então vamos lá. Quantas vezes dá, né, existe algum número que multiplicado por 20 que vai dar 64? Bem, o número mais próximo é 3, porque se eu colocar 4 já passa, 80, né? Então eu venho e coloco 3 aqui em cima, que vai ser o meu quociente. Então, pego o quociente multiplicado pelo divisor, tem que dar o dividendo ao mais próximo dele. Então, 3 vezes 20 dá 60. 64 menos 60 dá o quê? Resto igual a 4. Bacana. Essa divisão não foi exata, porque o resto aqui, ó, ele foi igual a quanto? 4. Se não deu exata, nós vamos aqui agora para a próxima etapa. Caso a divisão não seja exata, divide-se pelo resto e assim sucessivamente. Então vou pegar esse número 4 e agora, que era resto, ele vai passar a ser um novo divisor. Tá legal? Bem, nesse caso aqui, quanto que dá 20? É o número que multiplicado por 4 que vai dar igual a 20. Nesse caso dá exato. Dá 5 aqui. E o nosso resto ficou igual a 0. Quando o resto ficou igual a 0, tá? Aqui, o último divisor que você encontrou, ele será o MDC entre os números procurados. Então, o MDC de 20 a 64 ou de 64 e 20 será igual a 4. Beleza? Eu já vou gravar o próximo vídeo. Em breve nós vamos ter aí com vocês o próximo exemplo com 3 ou 4 números ali envolvendo MDC, tá bom? Um abraço pra vocês, galerinha!